Deus abençoe, gente. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a tua casa, sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Estamos aqui para mais uma oração nessa noite, onde estaremos unindo a nossa fé nesta grande corrente de oração que tem alcançado diversas casas, diversas famílias. E certamente a sua casa está sendo alcançada nesta noite. Para você que não me conhece, muito prazer, Pastor Lucas, sou o teu servo, estou aqui para orar com você e por você. Certamente uniremos a nossa fé, oraremos juntos, em concordância, e os céus nos atenderá. Você crê? Peço que você compartilhe agora com os seus contatos, compartilhe com os seus grupos, compartilhe aí para que alguém também entre em comunhão conosco, alguém que talvez ainda não participa dessa corrente de oração, a qual estamos participando. Certamente esta pessoa será edificada, essa pessoa a qual você direcionar, certamente o próprio Deus estará sim conduzindo para que ela sim participe dessa oração. Então, compartilha, não se esqueça de inscrever-se nesse canal. Aqui está escrito inscrever-se, tá bom? Em vermelho, é muito fácil, gratuitamente você pode aí inscrever-se neste canal. Percebe que ao você clicar em inscrever-se, vai abrir uma opção de marcar o sino da notificação. Você marca, pois assim você estará recebendo todas as orações, certamente os conteúdos que edifica, aí direto no seu celular, sendo avisado para que nós venhamos entrar em concordância. Amém? Você crê? Seja muito bem-vindo a você que está aqui pela primeira vez neste canal. Vamos unir a nossa fé. Meu intuito aqui é te abençoar, tá bom? Muito prazer, Pastor Lucas, sou teu servo. Eu quero orar por você nesta noite. E certamente Deus falou comigo algo tremendo. E o que Deus falou comigo, certamente, Ele mandou transmitir para você aquilo que Deus falou no meu coração há minutos atrás. Ele pediu para me transmitir para você. Certamente Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E eu sei que você entrou aqui por uma resposta de Deus. Você que está ouvindo esta oração, aonde a minha fala chega nessa hora, certamente Deus marcou e proporcionou esse encontro. Amém? Eu quero orar nesta noite. Já prepare aí um copo com água, prepare algo que representa a sua vida, ou talvez de um familiar que se encontra com você. Um filho, algo que representa ele. Seja uma foto, não importa. Pegue em tuas mãos. Nesta noite em especial, nós iremos orar os Salmos 23. Será forte. Nós iremos clamar os Salmos 23, tá bom? Nós estamos aqui ligadinho, não importa, você que está me vendo aqui ao vivo agora, e talvez você que vai ver esta oração em um outro horário, não importa. Hoje é 14 de novembro, nós iremos unir a fé em mais uma corrente de oração. O tema dessa corrente é o texto base, Salmos 50, no seu verso de número 15, onde o Senhor diz: me invoca no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Você crer nisso? Eu vim aqui para invocar a Deus com você. Eu vim aqui para invocar a Deus por você. E eu sei que haverá livramento. E o meu prazer é que Deus, o nome do Senhor, Deus, venha ser glorificado em sua vida. O nome de Jeová, Rafa, que é o médico dos médicos, será glorificado na sua vida. O nome de Jeová Jiré, certamente, que é aquele que abre portas, será glorificado na sua vida. Você crer? Eu creio nisso. Eu creio que Deus será manifesto e certamente você contará testemunho de tudo a quanto Deus fará. Crer nisso? Crer nesta oração? Então une a sua fé comigo nessa hora. Repara que os Salmos 23, ele começa dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará. Não me faltará paz, não me faltará alimento, não me faltará, porque todo aquele que recebe ao Senhor como Pai,
certamente pratica um princípio. E aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, certamente ele está preenchido. Ele não é uma pessoa carente. Quem ama a Deus e aceita Ele como Pai, acima de tudo, certamente não se sente vazio. Está firmado no Senhor. Não se preenche com qualquer coisa, não negocia a sua fé, não negocia os seus valores. Porque os seus maiores valores estão em você reconhecer que Deus é o seu Pai. E quando você reconhece que o Senhor é o seu Pai, certamente não tem o que te faltar. Não te falta ânimo, não te falta disposição, não te falta fé, não te falta convicção, não te falta. Porque as suas esperanças estão nele. Repara que Davi, justamente Davi, a quem descreve esse Salmos 23, na sua primeira batalha contra o homem que afrontava o exército do Deus vivo, não porque ele era forte, mas é porque o exército do Deus vivo se encontrava em uma situação em desobediência. Uma situação em que o povo de Deus se encontrava com um líder que estava em rebeldia. Saul, ele não obedecia mais à voz do Senhor. Fazia o que bem queria, o que bem pensava. E aí Deus cria uma situação, preste atenção no que eu vou falar. Deus cria uma situação e vem Davi como servo. Porque uma vez servo do Senhor, sempre servo. E a diferença entre os que servem a Deus e o que não serve a Deus. Porque certamente quem serve a Deus nunca vai perder as suas raízes. Ele nunca vai negociar os seus valores. Davi começou sendo um entregador, de queijo, de mantimento para os seus irmãos. E mesmo depois que Deus mandou Samuel ungí-lo a rei de Israel, Davi continuou sendo quem ele era. O grande segredo da vida, que faz com que Deus ache graça em mim e você, é você nunca perder as suas raízes, nunca perder a essência. Porque uma vez que você mantém a essência, certamente, você anda em permanência com Deus. Só pode permanecer em Deus quem guarda a essência, quem guarda os seus princípios. E quem guarda os princípios não negocia os seus valores. Davi veio entregar como se fosse um dia comum, mas Deus criou a situação. E Davi se depara com aquele homem chamado de gigante, mas era incircunciso, não tinha aliança. O filisteu, Golias, que afrontava o exército que dependia da sua força do braço. Por isso que estava afrontado. Mas viu Davi convicto em Deus, de quem ele é, e de que o Senhor o chamou. E ele diz: quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Davi, ele é direto e preciso. Davi entra dentro daquele vale chamado Vale de Elá, porque Deus o colocou lá. Repare e preste atenção em algo. Deus o colocou lá e criou aquela situação. Deus criou, porque Deus sabia quem era Davi. Deus sabia quem era aquele jovem que ele estava colocando diante daquele vale. Aquele jovem podia não ter aparência, podia não ter espessura, podia não ter capacitação, mas ele era o escolhido. E a escola do escolhido é o deserto, é o campo, é o pasto. Davi entra naquele vale decidido porque ele sabe de que Deus ele está falando.
De que Deus ele está pregando? O Deus que é o seu pastor. Sabe por quê? Porque Davi, para ser pastor, tem que ter um pastor. O problema é que o pai nunca soube que Davi, ele cuidava das ovelhas malhadas, as rejeitadas que o próprio pai o deu para o passar um tempo. Sabe, as ovelhas malhadas, aquelas que não tem mais, sabe? Aquelas ovelhas que ninguém quer cuidar. Porque hoje em dia, a gente vê pessoas fazendo do seu jeito, da sua maneira. Pastores que querem cuidar da sua forma. E querem cuidar das ovelhas que lhe oferecem recurso. Mas as ovelhas malhadas é aquela que está sendo rejeitada pelos homens. E é essas ovelhas que Deus confia na mão de Davi para cuidar delas, tratar elas, zelar por elas. É como se alguém dissesse cuidar de algo que não tem valor. Não tem valor para o homem, mas tem valor para Deus. Porque a malhada não oferecia recurso para o homem, mas para Deus era preciosa. Como os dias de hoje, a gente se deparamos, como eu disse, pessoas que fazem do seu jeito. Certamente, ninguém pode fazer do seu jeito, ninguém pode fazer da sua forma se serve um Deus. Eu não posso fazer da minha maneira se eu sirvo um Deus. E Deus é o meu Pai. E quem dá direção para filho é Pai. O coração de Davi está convertido ao coração de Deus. Malaquias fala sobre isso. Corações dos filhos convertidos ao pai, o coração do pai convertido aos filhos. Esse coração convertido quer dizer que o coração do filho está no pai e o coração do pai está no filho. Por que Davi é chamado segundo o coração de Deus? Porque Davi tem pai, Davi tem pastor. Davi tem um pastor em que ele pode levantar as mãos e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará ânimo, como eu disse. Não me faltará força. Não me faltará estrutura. Não me faltará fé para cuidar daqueles que ninguém quer cuidar. Então Davi está vindo de uma história e ele sabe qual é a história que ele tem. E quem conhece a sua história não tem medo dos confrontos da vida. Quem tem história não tem medo dos confrontos que a vida lhe proporciona. Por isso que Davi vem determinado para o vale, porque Davi tem uma história e quem tem história não negocia ela. Davi mesmo ungido permaneceu sendo ele mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. Eu vim como homem de Deus falar para alguém: acalma seu coração. Deus está criando situação. Você já é ungido. Você já é escolhido. Você já é escolhida. Você já é uma promessa do Senhor. Mas aguarda o tempo de Deus. Fica na dispensação de Deus. Continua servindo como Deus te colocou para servir. Porque Deus sempre cria uma situação quando Ele quer exaltar. Davi, quando ele chega no vale, então ele olha para aquele gigante, entre aspas, Golias, e diz: quem é esse circunciso? Agora o Saul, o rebelde, alguém que já não tinha mais o Espírito Santo, estava dando mais crédito para o gigante do que para Davi. Sabe por quê? Porque tem gente que vai desprezar a sua história. Tem gente que vai desprezar o seu testemunho e vai te julgar pela sua condição momentânea. E eu vim como homem de Deus dizer para você: aquilo que Deus tem para fazer na sua vida não tem a ver com a sua condição momentânea, tem a ver com a sua história de vida. Porque Davi já era para ter morrido. Lutou com o urso, lutou com o leão, brigou. E Deus viu. Ninguém viu, mas Deus viu. Quando tentaram matar Davi, ele estava no útero do campo, no útero do pasto. Ele estava no ventre do pasto, cuidando das ovelhas. Mas ele estava lutando pela vida. Sabe por quê? Porque ele já era um vencedor em Deus.
E quem tem um pastor, querido, tem direção. Eu vim aqui como homem de Deus te dar uma direção, porque Deus me ordenou a isso. Dizer para você, acalma seu coração. O que Deus tem na sua vida não vai terminar aqui por causa da afronta que você está vivendo. A afronta que você está passando. O Saul deu mais crédito para o gigante, porque o gigante tinha mais estatura. O gigante tinha armamentos. Mas Davi tinha uma história. O seu inimigo, ele pode ter a estrutura que for, pode ser do tamanho que for. Mas acredita numa coisa. Nenhuma luta, nenhuma adversidade, nenhuma dificuldade, ela é maior que o seu testemunho, querido. Ela é maior que a sua história. Não se deixe ser vencido por esse momento que você está passando. Não se deixe ser vencido por essa dificuldade que você está passando. Tenha fé e não medo. Deixe o medo de lado. E no lugar do medo, coloque a fé. No lugar do medo, coloque a fé. Porque a fé te faz ter certeza. Sabe por que a fé te traz uma certeza? Porque a fé, ela é, primeiro, firme, fundamento. Davi, ele entra naquele vale com um firmamento, com um fundamento. E qual é o firme fundamento que Davi tem? Eu sei quem eu sou. E eu sei muito bem quem é o meu Deus. Eu tenho base. E quando você tem base, você tem estrutura para passar qualquer adversidade, para passar qualquer afronta. Por mais que aqueles que, embora digam que estão do seu lado, sejam os primeiros a desacreditarem de você. Sejam os primeiros a dizer você não tem capacidade. Você não tem capacidade de vencer porque essa luta é maior. Não importa quantos dão crédito para a luta, para o gigante, para a adversidade, para a circunstância, para a enfermidade. Acredita, querido, você tem base. E se você que está me ouvindo é um Davi, você não pode se deixar ser intimidado pelaquilo que o inimigo vai dizer. E certamente a adversidade vem, e como eu disse, os primeiros contra-ataques já começam de quem parecia que estava do seu lado. Assim é a vida. Então eu vim como homem de Deus dizer para você aqui, vigia, porque Deus está contigo. Deus criou essa situação. Não pensas que pela estrutura do inimigo, do gigante, pela estrutura da adversidade, pelo o tamanho do problema, você perdeu. É mentira do diabo, você não perdeu. Deus criou essa situação. E acredita numa coisa, querido. Atrás de todo gigante, atrás de toda adversidade, sempre tem uma exaltação da parte de Deus. Você acredita nisso? Quando Davi determinado, ninguém se opôs, ninguém se dispôs do exército de Saul a bater de frente com o gigante, nem mesmo 2, 3, 4, ninguém. Ninguém se pôs, porque dava um crédito para o inimigo, dava um crédito para o adversário. E Davi não foi impulsionado por conselho, ou por motivo, ou por palpites. Porque o grande problema é querer você vencer na vida dependendo de conselho até de quem está à sua volta. Entenda, querido, quem não enfrenta o gigante que está na sua frente, certamente não vai acreditar que você vai derrubá-lo. Quem não tem estrutura espiritual para vencer as guerras que você está enfrentando, certamente não vai acreditar que você vai vencer. Então, muitas das vezes é tão perigoso pedir conselho para quem não tem uma experiência. E você já teve experiência. Davi já derrubou urso, já matou urso, já lutou contra leão. Você sabe o que é isso, querido? E não foi um leão. Porque num campo você está sujeito a se deparar com vários leões, dia após dia. Davi tem uma história. Quando Saul viu que Davi estava determinado, o que Saul fez?
capítulo de número 1 Samuel, capítulo de número 17, no verso de número 38. Olha o que a Bíblia diz. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre ele, sobre a cabeça, um capacete de bronze e vestiu a ele uma couraça. E Davi o cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Porém, não havia experimentado isto, pois nunca, não havia experimentado. Então disse Davi, não posso andar com isto, pois nunca experimentei isso. E aí, olha o que Davi faz. E Davi tirou de sobre si as armaduras de Saul. Repara, querido, o grande problema daquele que te inveja, ou daquele que não acredita em você, é achar que você tem que aceitar os conselhos que para ele não servem. Eu tenho uma dificuldade, e você precisa ter essa dificuldade, de acreditar em uma direção que para alguém não funcionou, para alguém não está funcionando. Cuidado, querido, porque Saul tirou as suas vestes e vestiu Davi, mas foi o primeiro a desacreditar. A olhos nus parece que Saul está acreditando em Davi. A olhos nus parece que Saul, ele acredita no potencial de Davi, mas é mentira. Nem todo mundo que te dá presente é porque te ama. Nem todo mundo, meu querido, é forte, mas é a verdade. Nem todo mundo que te veste é porque acredita em você. Nem todo mundo que te dá palpite é porque confia ou acredita no seu potencial. Quem sabe alguém está te vestindo na ênfase de dizer, é um coitado. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas, elas estão se conformando em verem ou em verem a ajuda chegar diante dela. Mas muitas das vezes a ajuda que chega diante dela é por alguém que está tendo ele como coitado, ou tendo ela como uma coitada. Você não é coitado, querido. E não queira ser um coitado. Porque a pior coisa é eu querer que alguém me veja como coitado. Que alguém te veja como coitado. Você não é um coitado, você é um ungido de Deus, é uma ungida de Deus, é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Não queira que alguém tenha dó de você, ou pena de você, a ponto de lhe dar as coisas, ou talvez de te ajudar com uma mão para tirar com a outra. Porque Davi foi provado nisso. Quando Davi vestiu a vestes, couraça, o capacete de bronze, cingiu-se com a espada na cintura. A Bíblia fala que Davi deu até um passo. Mas quando ele tentou andar, ele não conseguiu. Não dava. Ele olhou para Saul e falou, não dá para andar, Saul. Saul falou, por quê? Porque isso aqui eu nunca experimentei, tá? Não, alguém não entendeu. Eu vou descer o nível e você vai entender. Davi estava dizendo, eu nunca fui em meio às guerras, às pelejas, fazendo-se de vítima, de coitado. Em toda a guerra que Deus me permitiu entrar, eu fui com fé, eu fui acreditando que Ele era comigo, eu fui crendo que eu ia vencer. Eu não fui dependendo das armas físicas, mas das ferramentas espirituais. Então, Saul, eu nunca experimentei isso. Tá complicado de andar com as suas armaduras. Quer saber? Nem sair do lugar eu estou conseguindo. Sabe por quê? Conselho de quem prega e não vive não transforma, mas pesa. Conselho de quem prega e não vive não traz bênção, traz maldição. Palpite, conselho. Tá igual aquele ditado que muitas pessoas falam, faça o que eu digo, mas não viva, não faça o que eu faço. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço.
Você já ouviu um ditado parecido com esse? Era a vida de Saul. Era Saul falando, põe a minha armadura, que você vai matar ele. Vai matar como, Saul? Se você foi o primeiro a recuar. Tem muita gente que parece que acredita em você. Mas sabe qual é o problema? Diz até que te ama, mas te vê como um coitado. Por isso que Deus está falando, não aceita armadura. Armadura, não aceita a veste de quem recuou. Não aceita a veste de quem parece que lhe ama. Porque o invejoso, sabe qual é o problema dele? Ele pode ter tudo. Pode ter dinheiro. Ele pode ter roupa, casa. Pode ter o que for. Ele nunca vai deixar de ser invejoso. Nunca vai deixar de ser soberbo. Por isso que a Bíblia fala que com soberbo não tem tratar, tá? Quando Deus vê o manifestada soberba em alguém, Deus fala, ao soberbo eu abato. Não, Deus já fala logo, eu abato soberbo, mas eu dou graça ao humilde. Davi falou, eu comecei na fé e vou continuar na fé. Eu comecei acreditando em mim e vou continuar acreditando em mim. Sabe por quê, querido, querida? Você que está me vendo agora, você que está me ouvindo, está ouvindo essa palavra de Deus para o seu coração, porque Deus está falando com você. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? As pessoas que dizem que está com você, me perdoe. Eu estou dizendo para você que você vai começar a esnobar as pessoas. Não, eu não estou dizendo para você, não, que você vai começar a escrachar as pessoas, não. Eu estou dizendo para você que você não pode negociar os seus valores. Eu estou dizendo para você que você não pode perder a essência. Que da mesma maneira que você começou acreditando, você tem que continuar acreditando que Deus é Deus na sua vida. E por mais que você não tenha recurso, e por mais que você diz, eu creio que Deus me deu um sonho, talvez você falar mais a situação, a dificuldade. Se Deus falou, querido, querida, fica tranquila. Tem tanta gente se endividando, se envolvendo com agiota. Talvez alguém está fazendo uma dívida e falando, é Deus que falou comigo. Não, não foi Deus. Deus falou para mim, vai com o que você tem. Davi, eu só tenho pedra, Deus, não tenho arma. Vai com a pedra que você tem. Vai com as 5 pedrinhas. Vai com essas pedras que você tem. Mas eu só tenho um cabo, um cajado. Vai com esse cajado. Mas Saul tem arma e ele vai me prestar. Cuidado. É como eu disse, tem gente que dá com uma e tira com a outra. Deus não quer que você fique na mão do invejoso. Cuidado, querido. Talvez é uma estratégia do invejoso para você ficar na mão dele. Talvez o que o invejoso está te emprestando é para você depender dele. Senhor, é forte. Quando Davi percebeu que era uma cilada, Davi falou, não, Saul, essa roupa não me serve. E para saber que é Deus, nem andar eu estou andando. Porque a sua intenção não é me ajudar. A intenção não é ajudar. Porque quando alguém tem intenção de ajudar verdadeiramente, as coisas vão. Parou para perceber que depois de um dinheiro emprestado, depois que você vestiu a roupa de alguém, depois que você pegou algo de alguém, as coisas só travaram, só amarraram. Se quisesse o seu bem, as coisas iam fluir, as coisas iam andar. E o que andou? Parece que só retrocedeu. Será que tu não percebes? Que tudo que o inimigo queria é que você dependesse dele. Quando Deus chamou Moisés, Deus falou, Moisés, tira a sandália dos teus pés, que o lugar que estás é santo. E lugar santo é lugar de entrega. Lugar santo é lugar de dependência. Lugar santo é o lugar de dedicação a Deus. Lugar santo é o lugar que você só fala com Ele. Lugar santo é o lugar que você tem intimidade com Deus. Você é dependente de Deus. É o lugar da dependência dEle. No lugar santo você não pode dizer fulano me deu, fulano me ciclano me dá, eu dependo de ciclano. Não, 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 você depende de Deus no lugar santo. Por isso que Deus fala para Moisés, tira a sandália dos teus pés. Porque eu sei que quem te deu essa sandália, Moisés, foi Faraó. E se você, quando você for de frente de Faraó dizer que eu vou libertar o meu povo, ele vai olhar na sua casa, cara, Moisés, estou conjecturando. Deus não disse isso na palavra, mas conjectura.
Ele vai olhar na sua cara, Moisés, e vai dizer: quem és você para querer me expulsar, se você ainda veste a sandália que eu te dei? Vem cá, você usa a roupa que eu uso, você come o que eu como, você senta na mesa que eu sento. Lembra de Daniel? Daniel falou: não é por sentar, não é pelo que eu vou comer, mas é pelo que eu vou ouvir. Por isso que Daniel, quando chega na Babilônia, ele rejeita os manjares. Não quer dizer que ele rejeita a comida. Meu querido, não tem a ver com a comida, porque a comida, mesmo que for apresentada, consagrada, você ora, apresenta a Deus, oh glória, santifica, dá para comer, porque a maior comida que contamina não é aquela que você come, mas é aquela que você ouve. Essa contamina, a conivência, quando você passa a fazer parte com o pecado. E Saul estava no erro, estava no pecado. Se Davi, ele luta com as vestes de Saul, o salário do pecado é a morte. Tem gente morrendo porque está vestindo o que não é para vestir, está ouvindo o que não é para vestir, tá fazendo o que não é para fazer, está ouvindo conselho que não é para ouvir. E Deus está falando: até quando? Desperta! Tira isso que eu mandei você tirar. Se Deus mandou você quebrar o contato, corta o contato. Calachebe, calavará. Não é na força do braço. Ah não, pastor, mas é porque me ajuda independente. Talvez você estaria muito longe se você não estivesse sendo ajudado por quem você está sendo ajudado. Deus está falando: ai, quem dera você fosse totalmente dependente de mim. A quem dera, pastor, você dependesse mais de mim. Eu vejo hoje pastores se endividando com agiota, com relacionamento com agiota, negociando os valores, negociando os princípios. Cadê a dependência em Deus? Cadê a tal fé? A fé sem obra é morta, meu querido. Cadê a tal fé que é falada, que é pregada? Deus fala gritos vazios, Deus não ouve. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Saul ouviu Davi falar: toma essa ferramenta, toma as suas roupas. Eu não vou com essas roupas, porque eu percebi que isso aqui é laço, isso aqui é cilada. Cuidado, querida, cuidado, meu irmão. Deus está dizendo: você tem história, não negocia a sua história. Você tem testemunho, não negocia o seu testemunho. Eu sinto a graça de Deus aqui. E alguém na sua casa está chorando, porque talvez foi dar ouvido. E não importa se era irmão, se era parente, se era tio, se era isso, se era... não interessa. Foi dar ouvido para quem não era para dar. Só que Deus hoje está me usando. Eu vim aqui como homem de Deus falar para alguém: desperta. Porque Deus falou para mim: esse gigante está te afrontando até agora, porque talvez você está com uma roupa que não era para estar. Talvez já era para esse gigante ter caído por terra. Talvez já era para esse Golias ter caído por terra. Mas está vestindo a roupa de Saul. A roupa de Saul não te garante nada. A roupa de Saul lhe faz você ser dependente de Saul. Tem gente que talvez monetariamente está dizendo: eu tenho mais, mas não sabe que o que Deus tem na sua vida é maior do que tem na vida dele, na vida dela. Por isso que Deus está falando: vai na minha dependência. Daniel não sentou na mesa. Sabe por quê? Porque ele não queria ser conivente. Ele não queria ficar na mão de Nabucodonosor, porque Deus iria usar ele para converter Nabucodonosor. Talvez você não deixe, eu vou falar, Jesus, porque talvez tem pessoas deixando de ser homem de Deus para outras, porque tem pendências com a outra. Aí eu não posso falar de Deus para ela, eu não posso repreender ela, eu não posso mais denunciar o pecado dele, eu não posso mais falar do pecado dele, eu não posso mais ser ferramenta de Deus para ele, porque eu devo para ele. Cuidado. Tem coisa que vai amarrar a sua vida espiritual, tem coisa que vai te fazer ficar na mão de homens. Por isso que Deus foi preciso em falar para Moisés: pode tirar, porque eu vou te usar. Vou libertar o povo, vou usar você para tirar o meu povo das garras de Faraó. Eu vou orar com você. A minha oração aqui hoje, para mim e para você, eu vou unir a fé com você. Eu vim aqui como homem de Deus despertar você, em você, o Davi que há em ti.
o coração segundo ao de Deus que há em ti, aquela dependência que você tinha em Deus. Sabe aquela força que te fez chegar até aqui? Por acaso Deus não é mais contigo? Se Deus não fosse contigo, nem aqui mais você estaria. Você só está aqui porque Deus foi com você. Lembra de quantos ursos, quantos leões, e tu acha que essa adversidade vai te matar. Mas você precisa fazer a escolha certa no meio desse vale, em meio a esse gigante. De um lado o gigante está afrontando, do outro Saul desacreditando. Certamente você está cercado, eu estou cercado, você está cercado. Pastor, em quem se apoiar? O salmista falou, eu levo os meus olhos. Davi falou, eu levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Sabe de quem vai vir o socorro? Não vem de Saul. Não vem da roupa daquele que se vendeu. Não vem da roupa daquele que se corrompeu. Tem gente que se corrompeu. E para não ver Deus te exaltar, está querendo que você use as mesmas ferramentas que ele usou. Sabe para quê? Para que você fique na mão dele. Deus falou, eu não te levantei para ficar na mão de homens. Eu não te levantei para ficar na dependência de pessoas. O que eu tenho com você é particular. Então fica na minha dependência. Você pode não ter recurso. Tem pedra, vai com as pedras. Tem madeira, tem cajado, vai com o cajado. Mas vai, porque Deus vai te garantir. Cuidado com os recursos. Porque talvez o recurso, a fama, o conforto da hora errada pode ameaçar o propósito. Talvez o propósito, a obra que Deus tem na sua vida está sendo ameaçada por causa dos confortos antes do tempo. Davi iria usar uma couraça, Davi ia usar uma espada, mas no tempo certo. Por isso que Eclesiastes está escrito, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e da terra. O que você está fazendo? De braços cruzados, esperando Deus honrar? E o gigante afrontando? Não, Deus está falando, usa o que tu tem e vai para cima desse gigante que eu vou te dar vitória. Reage nesse cenário. Não é pelo recurso, não é pela fama, não é pelo dinheiro. Quem lhe oferece dinheiro é porque está vendido ao dinheiro. Tem gente que fala assim, não, você não pode porque você não tem dinheiro. Sabe por quê? Quem não tem fé mais, acredita agora no dinheiro. Algumas pessoas já fizeram o dinheiro dos seus deuses, já fizeram o seu conforto dos seus deuses, já confiam mais na força do seu braço do que no próprio Deus. Mas está para nascer o diabo que vai matar a fé dos Davi. Existem muitos Davi que estão dizendo, pastor, essa palavra é para mim. Eu estou numa guerra e sobrou nas minhas mãos pedra. Eu estou servindo, eu estou pelejando, permaneci, estou nesse vale guerreando. Deus vai te honrar. Eu quero orar por você. A oração do Salmos 23. Une a sua fé comigo, prepare a sua água aí. O Espírito inabalável virá sobre você e Deus falando, eu vou usar o que você tem. Por mais que seu recurso seja pouco, eu vou te honrar nesse lugarzinho aí. Você vai vencer esse gigante com o que você tem. Não negocie os seus valores, não perca a sua essência. Saul já viu que Davi tem aquilo que ele não tem. Saul tem armaduras, Saul tem ferramentas e Davi tem unção. Talvez o invejoso já percebeu que ele tem dinheiro, mas não tem unção. E você tem unção. Senhor, eu estou aqui, Senhor, novamente para orar com os teus servos. Oh, debaixo desta palavra, Deus, a qual o Senhor nos dá. Quantas suas pessoas agora na sua casa. Alguns que talvez estão chorando agora, porque talvez, Senhor, apostou em alguém e se decepcionou, confiou no homem e se decepcionou, vestiu o que não era para vestir, ouviu o conselho que não era para ouvir, deu ouvido a que não era para dar ouvido, e se decepcionou, se machucou. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai, soberano Deus, ó Senhor, Jeová Rafá, médico dos médicos. Talvez essa pessoa, Senhor, que se encontra enferma, está nessa situação porque esperou pelo homem,
esperou pelos médicos da terra e com todo respeito aos doutores, a saúde que a cada dia tem sido negligente. E talvez essa pessoa está sofrendo, Senhor, de cima de uma cama, numa fila de uma cirurgia há anos. Oh, Senhor, porque talvez ela acreditou, Senhor, que certamente aconteceria, mas ainda não aconteceu. Eu creio que o Senhor tem um propósito em tudo isso, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um propósito em tudo isso. Eu oro com os teus servos, meu Pai. Eu oro com os teus filhos nessa hora. Lamande que faz. E eu quero declarar, Senhor, sim, meu Pai, haverá testemunhos, porque Tu és um Deus que não desampara. Essa pessoa tem história, Senhor, e a história dela não pode acabar assim. Esta casa vai servir ao Senhor, porque foi o Senhor quem prometeu. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Davi entrou naquele vale confiante que quem te ungiu foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem te levantou foi o Senhor. Por isso, Senhor, Davi, estou convicto. Eu estou falando com o missionário, com a missionária, com o pastor, com o obreiro, com o intercessor, a intercessora, que talvez está aí pensando: o que será de mim sem o auxílio do homem? E Deus está falando para ti: você não está aí por homem, rapaz. Creia no que eu te entreguei. Acredita, confia na ferramenta que eu coloquei nas suas mãos. Alguém se perguntando: eu só sou o que sou porque o homem, porque não, você não é porque os homens. Quem morreu na cruz por você foi Jesus, não foi o homem. Quem te ungiu foi Deus, quem te ungiu foi o Senhor, quem te ungiu foi o Senhor. Talvez tenha alguém se perguntando: o que será, Senhor? Talvez você está na mão de homens e Deus está falando: eu quero abrir a sua visão. Vá para cima desse gigante com o que você tem. Talvez alguém está cobiçando o que o outro tem e Deus está falando: ah, quem dera se você usasse o que eu te dei. Talvez você está olhando o mais que os outros têm e Deus está falando: ah, se você soubesse o poder que tem as pedrinhas que eu coloquei nas tuas mãos. Anda cada chebe falabás. Rabassuida cada lavacharabás. Andoremanangia subi andoremanés. Dagadassovia da lavadaraxé. O Senhor está falando para vós agora. Creia no que eu estou te falando. Creia nessa palavra. Eu sou contigo, Davi. Lembra da sua história. Lembra de onde você saiu. Lembra de onde eu te tirei. Lembra onde eu te vi. Onde eu te escolhi. Sim, talvez era para tu ser um aborto. Não era nem para tu estar aqui. Tua mãe tentou te matar. Talvez tua própria mãe, pelo desespero, pela pressão, tomou pílulas de aborto, tentou abortar. Talvez você passou por um acidente gravíssimo enquanto estava no ventre. Houve um sangramento. Diante da medicina, não era para tu estar aqui. E olha você aí. Tu és promessa de Deus. Tu tens um pai. Tu tens um pastor no céu, ao qual ele diz: deixa eu te assumir. Talvez você está preso a pessoas. Talvez você está preso a circunstância. Talvez você está preso a conselhos. E Deus está falando: ah, Senhor, ah, se tu soubesse, filha, o que eu entreguei para ti, que aos olhos dos homens pode parecer pequeno, mas na minha mão é precioso.
Na cadarabacebe calavarás. Confia, meu irmão. Esse negócio não vai fechar. O CNPJ que Deus confiou na sua mão, rapaz. Não entrega de mão beijada para o inimigo. Para de comer na mão dos homens. Para de ficar dependendo dos homens. Creia. Começa com o que tu tens. Começa com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você é um investimento de Deus. Eu quero, Senhor, declarar nessa hora sobre cada casa, aquele que estava enfermo, Alá e eu faço. Esse jugo, Senhor, é tirado de cima dela. Talvez uma palavra de inveja acarretou nessa doença. Talvez uma palavra, Senhor, de maldição. Sim, Senhor, joga por terra, meu Pai. Há uma pessoa que aqui, ó, você tem um caroço no canto das axilas, e o Senhor está tocando em vós agora. Alguém que Deus está entrando nas veias, nas artérias, lá cachorra, vacaracebe, calavarás, deio manacian, jorava calavacé, oh, derebaçui, delevalavaçui. Senhor, com tua presença nessa casa, cura o enfermo, levanta o caído, dá força ao fraco. Habilita esse Davi, que talvez por conta da pressão não sabe o que fazer, não sabe como reagir. Assim como Davi naquele vale disse: eu rejeito as roupas de Saul, eu rejeito aquilo que não acrescenta. Eu declaro isso. Aquilo que não te acrescenta não vai permanecer na sua vida, trazendo peso, trazendo jugo, te impedindo de andar, te impedindo de caminhar. Quando Davi percebeu que não andava, ele diz: é laço, eu não aceito, eu vou debaixo de uma fé, eu vou no nome do Deus vivo, não vou na força do meu braço. E Davi venceu aquele gigante. Eu consagro esta água, Senhor, que se o enfermo beber desta água será curado. De maneira, Senhor, que aquele que estava fraco sentirá um renovo ao beber desta água, para a glória e louvor do seu nome. Eu santifico e abençoo essa água, para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, por esta oração. Obrigado pela tua presença aqui. Beba dessa água para a glória de Deus. A presença do Senhor está forte. Eu tenho certeza que Ele está repousando sobre a tua casa e sobre o teu lar. Pegue os Salmos 23 ou ouça esta oração. Pegue a água que você tem. Em cima desta água, vamos selar os Salmos 23 para encerrarmos, para a glória de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitai-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente nas águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da sua justiça, por amor do seu nome, Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transbordará. Certamente bondade e misericórdia todos os dias da minha vida me seguirão. Habitarei na sua casa, Senhor, por longos dias. Eu santifico esta água. E eu sei, Senhor, que essa pessoa, ao beber desta água, recebe o ânimo, recebe o refrigério, recebe a cura, recebe o milagre, para a glória do Senhor. Eu declaro isso sobre a casa dela, sobre a família dela, em o nome do Senhor Jesus.
para a glória de Deus. Beba desta água nessa hora. Seja livre, seja restaurado, seja curado, seja curada. Oh, Senhor, obrigado. Tu és o nosso pastor, Senhor, e nada faltará. Quando tudo parece difícil, quando o coração... Aleluia, muito bem, Deus abençoe a todos que participaram desta oração e receberam essa palavra poderosa. Eu sei que um grande milagre está acontecendo nesse momento, sobre cada casa, sobre cada vida, sobre cada família. Eu tenho certeza disso. Não deixe de compartilhar essa oração com os demais, esta palavra. Não deixe de compartilhar essa live com as pessoas. Certamente será edificante. É como um culto no seu lar, eu tenho certeza disso. Amém? Então, lembrando, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino da notificação para que você possa receber as próximas orações, tá bom? Às 6 horas da manhã temos um horário marcado, um compromisso marcado aqui, nesta vida de oração, nesta corrente de oração que certamente tem edificado. Se prepare, eu vou colocar alguns testemunhos pela manhã e quero que você esteja conosco ligadinho, preparado para o que você vai ouvir, tá bom? Da parte de Deus. Compartilha, queridos. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. A você que entrou pela primeira vez, fique nesse canal. Fique conosco nessa corrente de oração. Deus tem sim resposta para a sua vida e para toda a sua casa. Amém, queridos? Que Deus o abençoe. Que Ele possa fazer resplandecer o seu rosto sobre ti e ter misericórdia de ti. Que a paz repouse.